Aleluia, paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé? Aleluia, vamos ler as nossas Bíblias em Atos 12, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Vamos ler alguns versículos a partir do 1. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, ou ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pode deixar sua Bíblia aberta aí, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, porque para nós é um privilégio estarmos aqui nessa noite. Quero te bendizer, Senhor, que tu possa nessa noite manifestar a tua graça, nos revelando a tua palavra, falando aos nossos corações. Senhor, que possamos sair daqui edificados. Abençoa todos que aqui estão, os que chegarão, debaixo da tua bênção e da tua graça. Amém, amém. O texto começa, irmãos, esse texto de Atos 12, ele começa falando algo que é muito interessante. Por aquele tempo, eu até vou fazer menção que o Alexandre está aqui hoje, que bênção, Deus abençoe. Ele trabalha viajando, essa vez a viagem parece que foi tão longa, mas ele está aqui com a gente de novo. Deus abençoe, viu? Ele começa o texto de Atos 12, dizendo assim, por aquele tempo. É interessante que todos nós recebemos de Deus uma porção de tempo. A Bíblia diz que todos nós nascemos e morreremos. O que acontece entre o momento que nascemos e o momento que morremos é o que chamamos do tempo da nossa vida. O versículo de número 1 aí, do capítulo 12, ele vai falar a respeito do que Herodes fez com o tempo dele. Todos nós recebemos uma porção de tempo. Alguns recebem uma porção de tempo maior, outros recebem uma porção de tempo menor. Herodes usa o tempo que ele recebeu, o tempo de vida, o fôlego de vida que Deus deu para ele, para que ele vivesse a vida dele. Ele decidiu fazer algumas coisas. Quando a gente lê o versículo 12 aí, a gente já observa logo no primeiro versículo que ele fez pelo menos 3 coisas na vida dele. O versículo dele, o 1 diz, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então primeiro, Herodes usou o tempo dele para mandar. Herodes também usou o tempo dele para prender. E Herodes também usou o tempo dele para maltratar. 3 coisas que ele fez com o tempo que ele recebeu para gastar na vida dele. Mandar, prender e maltratar. O grande problema de Herodes é que ele decide fazer isso, mandar, prender e maltratar, com a igreja do Senhor. E essa escolha não é muito boa. Porque o tempo que a gente tem que colocar em prol da igreja do Senhor e não contra a igreja do Senhor. A gente tem que fazer com que a igreja do Senhor prossiga através do tempo que ele deu para nós e não ao contrário. Então ele se posiciona contra a igreja e contra a igreja ele manda, contra a igreja ele prende, contra a igreja ele maltrata. E ele vai muito mais longe, porque o versículo 2 vai dizer que ele manda matar ao fio da espada Tiago. Gente, ele mandou matar Tiago a fio da espada. Quem que é Tiago? Esse Tiago é Tiago, irmão de João. É aquele do barquinho. Pedro, Tiago e João, com Jesus no barquinho.
é nada mais, nada menos do que aquele que Paulo chama de pilar da igreja, que quando teve o concílio em Jerusalém, Paulo conhece essas pessoas. Mas enfim, esse Tiago é morto a fio da espada. Por quem? Por esse Herodes, que aproveita o seu tempo agora, não só para mandar, como para prender, como para maltratar e matar. Observe que é gradativo. O pecado, ele é tão terrível, que ele vai te deteriorando cada vez mais. Primeiro ele manda, depois ele prende. Olha como o negócio vai piorando. Depois ele maltrata, depois ele mata. O negócio vai... O pecado é tão terrível que você nunca... se você começou a pecar hoje, um pecado específico, amanhã você não vai começar do zero, você vai começar de onde parou. O negócio vai piorando, 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 cada vez mais. A gente observa essa sequência. Herodes vê que o povo, os judeus, ficaram felizes porque ele matou Tiago. Então ele vai mais longe, ele diz, poxa, se eu peguei Tiago, imagina se eu pego Pedro. E manda prender Pedro. Prendem Pedro, e a Bíblia vai dizer que eram os dias dos pães asmos. Os pães asmos era uma festividade que era realizada 7 dias antes da Páscoa. E durava 7 dias, terminava na Páscoa. Por que pães asmos? Porque naquela semana ninguém comia pão com fermento, né? Por que não se comia pão com fermento? O fermento, quem inventou o fermento foram os egípcios. Descobriram que pegando um pedaço de trigo, um pedaço de massa de trigo, colocando no sol, dentro da água, ela apodrecia. Então aquela massa podre, tirando um pedaço daquela massa podre, misturava numa massa nova, e aquele pedacinho de massa podre, ele fermentava a massa boa. Por isso que Jesus diz, um pouquinho de fermento fermenta toda a massa, leveda toda a massa. E a festa dos pães asmos era que naqueles 7 dias ninguém ia comer pão com fermento. Por quê? Porque o fermento era uma lembrança do Egito. Era uma espécie de preparação para eles se sentirem mais santos. E que eu acho incrível que Herodes era tão cara de pau, porque, como eu disse, ele mandava, ele prendia, ele maltratava, ele matava, mas ele também era religioso. Então ele disse, olha, como é a semana dos pães asmos, deixa Pedro amarrado aí, que a gente mata ele depois da Páscoa. Então, é impressionante, gente, o que a religião, o que a religiosidade faz com a mente de um cidadão. Ele peca, ele falha, ele está no buraco, mas ele é religioso. Não, eu sei dividir as coisas. Eu sei dividir o que é a igreja do que é a minha vida particular. Não, eu sei dividir o que é a igreja lá do meu trabalho. Eu divido muito bem. Igreja é sério, as coisas é sério. Mas quem te falou que divide? A gente não divide. Quem divide é religioso. A gente não é religioso. A gente é muito mais do que isso. A gente é lavado, remido, purificado no santo sangue de Jesus Cristo. O que isso faz de nós? Faz com que aquilo que a gente é aqui seja ali, seja lá, seja onde for. Mas Herodes, ele é o retrato dessa religiosidade. E aí, até o versículo de número 4, está falando do que Herodes está fazendo. O versículo de número 4 começa assim, tendo feito prender, ou seja, prender Pedro, o lançou no cárcere. É assim que começa o 4. No versículo 5, Deus começa a se mover. E aí o versículo 5 começa assim, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. O versículo 4, Pedro foi preso no cárcere. O versículo 5, Pedro estava guardado no cárcere. Observe essa diferença, porque essa diferença é maravilhosa. No versículo 4, o homem acha que está mandando, então ele prende Pedro. No versículo 5, a palavra muda e agora ele não está mais preso, agora ele está guardado. Qual a diferença? Quem está preso está debaixo de autoridade humana. Quem está guardado porque Deus tem algo grandioso para realizar.
está guardado. Espera aí que eu tenho um negócio para fazer contigo. Então, na verdade, tu não está preso, tu está guardado. Não, mas todo mundo diz que eu estou preso. É verdade, mas eu digo que tu está guardado. Espera, que algo grandioso vai acontecer, algo maravilhoso vai acontecer, algo fantástico vai acontecer. Tu só está guardado. Então, ainda que todo mundo diga que tu está preso, ainda que todo mundo diga que tu está no buraco, ainda que todo mundo diga que nada dá certo na sua vida, deixa eu te dizer, Deus pode estar dizendo para você nessa noite, não, tu só está guardado para algo muito maior. Ainda que todo mundo ache uma coisa, eu acho outra. Todo mundo diz que é isso, mas eu digo que é outra coisa. Então, o versículo de número 4, Pedro está guardado no cárcere. E observe que havia 4 escoltas. Gente, essas 4 escoltas eram 16 soldados, 24 horas por dia, 7 dias por semana, se revezando de 6 em 6 horas para não ficarem cansados. 16 soldados. Para sair dessa prisão tinha que passar por 2 portas e um portão de ferro. Pedro estava absolutamente reservado para morrer. Já ouviram aquele ditado que o cara é tão perigoso que mata um hoje e deixa um amarrado para matar amanhã? Então, foi daqui que tiraram, porque Herodes fez isso, matou um hoje, o Tiago, e disse, amarra esse aí para amanhã. Então ele estava esperando para morrer. Pedro estava esperando para morrer. Mas há um divisor de águas maravilhoso. Qual é o divisor de águas? Até aqui dessa história. Diz ali o versículo de número 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ponto. A partir daqui, é assim, quem aqui é crente, diga amém. Enquanto você como crente não entender o valor da oração, você nunca vai ter vitória em nada. Eu disse aqui na vigília na sexta-feira, que Deus pode falar com você através de um hino, Deus pode falar com você através de um passarinho, Deus pode falar com você através de um jumento, Deus pode falar com você através de uma pessoa na rua, Deus pode falar com você através de um hino, de uma música, Deus pode falar com você usando a boca do teu filho, Deus pode falar com você usando a boca do teu marido. Deus, quando quer falar, Ele fala com você. Mas quando a gente quer falar com Deus, só tem um jeito, orando. Então, se você não ora, filho, as coisas não mudam. Se você não ora, não adianta. O cristianismo é falar com Deus e Deus falar conosco. E Deus está agora nesse microfone falando com você. Se Ele está te dizendo, eu falo contigo como eu quero, agora eu quero que tu fale comigo. E que jeito você vai falar com Deus? Só através da oração. A oração muda a circunstância, a oração vira a página, a oração põe a coisa de ponta cabeça, a oração transforma, a oração nos traz esse Deus para dentro de nós, nos traz essa intimidade maravilhosa, mas... olha a cena, Tiago foi morto, olha que horror. Pedro está preso para morrer, ok. Tem cenário pior do que esse? Não, mas a igreja fazia constante oração por Pedro, em favor de Pedro. Então a igreja se reúne e começa a orar. Eu preciso que você entenda isso aqui a respeito disso na oração. A igreja se reuniu para orar lá na casa de Maria, mãe de Rode, na avenida principal lá de Jerusalém. Eles estão orando. Em favor de quem? De Pedro. Eles estão orando em favor de Pedro. Aí lá na prisão, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia vai dizer que Pedro dormia. Aí você pode falar assim, quem que está amarrado para morrer, dorme? Quem está amarrado para morrer, dorme? Diz para mim. Conta para mim, quem que está amarrado para morrer, dorme? Por que Pedro dormia? Porque quando Jesus encontrou Pedro lá na praia, em João 21, Jesus disse para Pedro, Pedro, hoje tu faz o que tu quiser, mas quando tu ficar velho, tu será levado para lá e para cá. Então Pedro sabia que ia ficar velho. Então Pedro falou assim, eu sei que dessa eu escapo, porque ele disse que eu vou ficar velho. Então se eu tenho promessa, ninguém vai me matar, eu vou dormir.
Ai, gente, meu Deus do céu, o que é a Bíblia, gente? O que é a Bíblia? Aí Pedro está lá dormindo, amém? Então deixa eu falar um negócio para você, durma, filho de Deus, durma, filha de Deus, porque tu tem promessa, aquieta tua alma. Pedro dormia entre dois soldados, eu tenho certeza que os dois soldados estavam acordados. Ele dormia acorrentado com duas cadeias, entre dois soldados e mais os sentinelas que estavam na porta do cárcere. Sobreveio, está ali, um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Escute, onde estava o povo? Lá na casa de Maria, orando. Eles sabiam que o anjo chegou na igreja? Desculpa, que o anjo chegou na prisão, sim ou não? Não. Eu não estou vendo o resultado da minha oração quando eu oro, mas o resultado da minha oração está sendo percebido lá no alvo da minha oração. Deu para entender, não? Eles estavam orando para quê? Jesus, liberta Pedro. O anjo entrou lá. Eles não sabem. Ou seja, eles estavam orando, Deus estava respondendo e eles não sabiam que Deus estava trabalhando. Querido, você está orando, você acha que Deus não está te atendendo, mas Deus está atendendo a sua oração mesmo que você não ouça. Eles estão lá orando e o anjo entra lá. E a luz iluminou a prisão. Agora, olha como eu amo isso aqui. Diz assim, e tocando ele o lado de Pedro, ele quem? O anjo. Chegou em Pedro. E eu acho que Pedro estava roncando. Porque ele teve que pegar no Pedro e... Aí Pedro, hã? Aí Pedro olhou. Rapaz, mas já? Mas já? Aí, o anjo diz para Pedro, levanta-te depressa. Aí Pedro levantou meio sonolento, acho que ele falou assim, poxa, bem que esse anjo podia vir daqui mais umas 2 horas, para acabar de descansar. Mas tá bom, agora é. Aí o anjo diz para ele, põe a tua cinge-te, põe a tua capa, a tua roupa de baixo, põe as tuas sandálias e põe a tua capa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A sandália, a capa e a túnica era tirada do camarada e o camarada era preso do jeito que vocês estão pensando mesmo, nu. O cara ficava preso nu. Vocês têm que ter uma noção do que é uma cadeia romana. O cara ficava nu, preso. E a roupa que era tirada dele ficava lá no almoxarifado da prisão. Sabe o que significa, gente? Que o anjo passou no almoxarifado primeiro. O anjo passou no almoxarifado e falou, esse aqui é o 42? Esse é o de Pedro, essa túnica é de Pedro... E essa capa é de Pedro, me dá aqui, que eu tenho que levar para ele lá dentro para ele se vestir. Não, vocês não têm ideia. Como Deus faz, como Deus trabalha. A gente não conhece nada de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Deus disse para ele, põe a sandália. Ele, não, mas a minha sandália, não, está aqui, eu já trouxe para ti. Põe a sandália, põe a túnica. E põe a capa, a túnica, cinge-te, a sandália e a capa. Eu acho interessante porque quando ele fala de cingir, a túnica vinha com o cinto fala de honra, a capa fala de proteção e a sandália fala de uma longa caminhada. O Senhor jamais vai te tirar de uma situação para te matar. Quando Ele está pronto... o anjo diz para ele, segue-me, vem atrás de mim. E aí, a gente gosta tanto, gente, tanto, de
de fazer a campanha das portas abertas. Não é maravilhoso? A gente gosta, não gosta? Mas qualquer dia desse eu vou fazer aqui a campanha da porta fechada. Quem topa fazer comigo? Porque a porta estava fechada e Pedro passou no meio dela. Porque passar em porta aberta é fácil. Mas passar em porta fechada é só se o anjo estiver na frente. Deu para entender isso ou não? Segue-me, que nós vamos atravessar as portas que estão fechadas. E Pedro vai. Onde o anjo pisava, Pedro pisava. Onde o anjo colocava outro pé, Pedro colocava. E eles foram indo. Foram indo. Passou a primeira porta, porta fechada. Passou a segunda porta, porta fechada. Atravessou. Quando chegou na frente do portão de ferro, o anjo, eu acredito que o anjo puxou um negócio do bolso assim e fez assim, ó. Vou explicar para vocês. Abre aí o 10. 12:10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Então acho que o anjo puxou o controle do portão e fez assim, ó. Quem aqui tem portão eletrônico ou já viu como um portão eletrônico funciona? Levanta a mão. Você para na frente, aperta o botão e ele abre. O anjo chegou e disse assim, ó, eu vou inventar o portão eletrônico agora. Gente, o portão de ferro abriu automaticamente. Automaticamente. Dá para entrar isso na sua cabeça? Não. Ó, a qual se lhes abriu por si mesma, diz aquela tradução. Abriu automaticamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente está com Deus, a gente atravessa a porta. Quando a gente para na frente dos portões de ferro, eles se abrem automaticamente. Tudo isso por quê? Por causa da oração. Quem está entendendo isso? Em nome de Jesus, diga amém. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e livrou-me da mão de Herodes. E olha como eu gosto desse versículo 11, e de toda a expectativa dos judeus. Havia uma expectativa dos judeus de que Pedro seria morto. Então Deus não só livrou Pedro de Herodes, como livrou Pedro da expectativa de quem queria que ele morresse. Deus não só te livra da mão de Satanás, como Deus te livra da expectativa das pessoas que querem que você morra. Deus faz de você um grande vencedor. Deus faz de você um grande vitorioso. Quem está entendendo isso? Amém? Ele sai dali. Olha que coisa maravilhosa. E ele vai até a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. E muitas pessoas estavam congregando, orando. Aí ele chega na casa, porque o anjo o deixou. Quando ele chega lá na casa, observem isso. Quando ele chega lá na casa de Maria, o povo está lá dentro orando. O que ele faz? Ele bate na... Entenda isso, para você não achar que eu estou pregando um falso evangelho. As portas impossíveis de abrir, Deus abre. As possíveis, quem abre é você mesmo. Deus só abre a porta que é impossível de abrir. A porta possível, quem vai abrir é você mesmo. Quem vai fazer é você mesmo. Quem está entendendo? Qual que é a porta que você pode abrir? A porta da oração. Essa Deus não vai abrir, essa você que abre. Amém? Bateu. Aí veio a menina, a Rode. Porque eles estavam orando pelo Pedro. Aí quem bate na porta? Pedro. Eu nunca vi uma resposta de oração dessa. Aí ela vai e pergunta, quem é? Aí Pedro responde, Pedro. Aí ela não acreditou. Não acreditou de jeito nenhum. Falou, quem? Pedro. Pedro, Pedro. Fala de novo.
Pedro, mas eu conheço essa voz. Não é possível, será que é ele mesmo? Mas a gente estava orando aqui agora, mas Deus já respondeu. Mas enquanto a gente orava, a gente não sabia, mas Deus já estava fazendo. Se amanhã você não lembrar dessa mensagem, só lembre disso. Enquanto você ora, Deus faz. Mas você precisa orar. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus realiza. Enquanto você ora, Deus move. Ela ficou tão alegre que não abriu a porta para ele. Quem já sentiu essa alegria? Ela sapateou de uma alegria tão grande que ela entrou correndo para dentro e disse: Pedro está no portão. E aí, quando ela grita na reunião de oração, Pedro está no portão, todo mundo levanta da oração, olha para trás e diz assim: tu está louca. Aí eu imagino que ela olhou: mas vocês estão orando por quem? Por Pedro. Ele está no portão. Então, tu está louca. Existem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que até você vai duvidar. Eu estou vivendo um momento, gente, que eu estou com tanta fé, mas com tanta fé, que Deus ele está movendo tantas coisas ao mesmo tempo, que a gente não tem nem ideia do que Deus está fazendo. Aí o Pedro continuava batendo, e eles viram e ficaram atônitos. Um deles olhou e disse assim: não, deve ser o anjo dele, deve ser a alma dele. Não, sou eu mesmo. E eles abriram a porta, e houve um grande alvoroço. E aí Pedro sentou e foi testemunhar tudo o que aconteceu. E alguém anotou para que a gente pudesse falar nessa noite. Alguém disse isso para Lucas, e Lucas escreveu exatamente como foi. E eles se regozijaram porque Deus o livrou. Herodes determinou que ele morreria, mas Deus determinou que não. E aí eu pergunto para vocês, já fiz essa pergunta aqui uma vez: quem matou Tiago? Quando a gente abre o texto, a gente descobre que quem matou Tiago foi Herodes. Herodes mandou matar Tiago. Mas quando a gente vai entendendo o poder da oração, a gente descobre que Tiago só morreu porque a igreja não orou por Tiago. Depois que Tiago morreu, a igreja tomou um sacode e foi orar por Pedro. Por isso que o texto é específico: e intercedendo por Pedro. A igreja intercedeu por Pedro. Por quê? Porque quando prenderam Tiago, eles acharam: não, Deus livra, Deus vai fazer. Ninguém orou por Tiago, e Tiago morreu a fio da espada. Então eles tomaram um choque e falaram: opa, peraí, nós já perdemos Tiago, vamos orar por Pedro. E eles oraram por Pedro, e Pedro foi livre da morte. Sabe o que significa? Que tem coisas que era para você ter orado e você não orou, e você perdeu. Mas ainda existem coisas que você pode orar, e Deus pode libertar, trazer de volta na sua mão. Você não precisa esperar as coisas morrerem para decidir orar, você já pode começar a orar agora. Não, entreguei na mão de Deus. O que é isso, entregou na mão de Deus? Vai para o joelho, meu filho, minha filha, vai buscar no Senhor, não desiste das causas impossíveis. Não, mas eu dobro o joelho e o céu está de bronze. Está nada. Você dobra o joelho e Deus dá ordem aos anjos a teu respeito. O Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo, o testemunho será maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Quando chega no 19, e eu não vou me alongar muito nessa noite, mas quando chega no 19, Rafa, põe lá para mim no 19, 12 e 19, de Atos. Vamos ler juntos, para a gente partir para a conclusão juntos aqui. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Tem uma tradução que diz assim: Herodes passou ali algum tempo. Lembra como a gente começou? Herodes, no 12:1 diz: naquele tempo, Herodes mandou, Herodes prendeu, Herodes maltratou, Herodes matou Tiago. Foi isso que ele fez com o tempo dele. Passado isso, ele foi para Cesareia e ficou lá mais algum tempo. Agora, Rafa, põe o 22 para mim, por favor. 22. 12, 22.
E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem, se referindo a Herodes. Agora o 23. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, acabou o tempo. O que Herodes fez com o tempo dele? Ele mandou, ele prendeu. O que ele fez com o tempo dele? Ele maltratou, ele mandou matar. Foi isso que ele fez. E às vezes a gente pensa assim, e por que Deus não fez nada? Mas ele teve o tempo. E o tempo dele acabou. E o que ficou de Herodes, gente? Ficou o dinheiro de Herodes? Não. Ficou a glória de Herodes? Não. Ficou os palácios de Herodes? Não. Ficou apenas a lembrança que o tempo que ele teve, ele maltratou, ele prendeu, ele matou, ele mandou. Se você morrer hoje, o que vão dizer a teu respeito? O que você fez com o teu tempo? Ah, pastor, eu maltratei, eu prendi, eu mandei, eu mandei matar. Ah, pastor, o que você fez com o seu tempo? Vá para casa com uma certeza. Você recebeu uma porção de tempo da parte do Senhor. O que você está fazendo com esse tempo? Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, semana que vem, daqui 10 anos. Você também vai expirar. E quando você expirar, o teu tempo vai ter acabado. Por isso, beije mais, ame mais, abrace mais, diga mais para as pessoas que você ama. Não adianta, gente, porque o tempo vai acabar. E todo o nosso amor não pode ficar guardado dentro do peito, tem que ser colocado para fora. Não adianta você orar quando a enfermidade bater na tua porta, ore agora. Não adianta você querer arrancar os cabelos da cabeça e querer fazer todo tipo de campanha na igreja, depois que as coisas foram para o buraco. Ore agora, porque Deus pode mudar a tua situação agora. Deus pode mudar, inverter tudo que você está vivendo agora. Quem está entendendo? Finalmente o 24, põe lá, Rafa, para nós. Vamos ler junto? E a palavra de Deus crescia e se... Vamos juntos? E a palavra de Deus... O seu tempo vai acabar, mas a palavra vai continuar crescendo. O seu tempo vai passar, porque a gente é como vapor, a gente é como uma erva que murcha, que nasce hoje e murcha amanhã. A gente é como um conto ligeiro, a nossa vida. E a gente vai ser levado e seremos cobrados a respeito do tempo que recebemos nessa terra. Mas passaremos, mas a palavra de Deus, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar se multiplicando. Gente, tudo isso daqui, se o Senhor me recolher, me levar embora, tudo isso daqui vai continuar. Esse púlpito continuará sendo pregada a palavra de Deus, as coisas continuarão acontecendo, a multiplicação vai acontecer, mas e eu? O que eu vou responder a respeito do tempo que eu tive nesta terra? Então que você seja lembrado como aquele que amava, como aquele que abraçava, como aquele que falava de Jesus, como aquele que perdoava, como aquele que beijava, como aquele que sorria, como aquele que queria as coisas certas, como aquele que buscava o Senhor, como aquele que jejuava, como aquele que orava, como aquele que estava sempre em comunhão com o Senhor. Herodes foi embora, maltratava, matava, expirou, acabou. E olha que trágico, comido de bicho. Por quê? Porque como se não bastasse ele fazer e desfazer, no final ele quis ser Deus. E o povo olhou para ele e diz, olha, a sua voz não é nem mais voz de homem, é voz de Deus. E o versículo diz que ele não deu glória a Deus. Ele disse, eu sou mesmo. E quando ele disse, eu sou mesmo, ele foi comido de bicho e expirou na hora. O tempo dele acabou. Então uma coisa pelo menos eu aprendo. Quer viver bastante? Dê glória a Deus. Dê glória a Deus pela sua família.
Dê glória a Deus pela sua casa, dê glória a Deus pelos teus filhos, dê glória a Deus pelo teu trabalho, dê glória a Deus pela igreja, dê glória a Deus pelos irmãos, dê glória a Deus, dê a glória a Deus. Que lição preciosa, que você possa, querido, orar ao Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, a coisa que eu mais quero fazer agora é orar, porque enquanto eu oro aqui, eu posso não estar vendo nada, mas Deus está fazendo. E a hora que você orar aqui, você pode não estar vendo, mas Deus vai estar trabalhando lá na sua casa, lá no meio dos teus filhos, lá no meio dos teus netos, lá com o teu pai, com a tua mãe, lá com a tua família, lá com o teu patrão, lá com aquele que te dá trabalho, lá com aquele que cuida de ti, enfim, lá no teu casamento, lá Deus vai fazer. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Não precisa ver, o Senhor vê, o Senhor manda. E é capaz que alguém vai bater na tua porta e vai dizer, olha, você não sabe o que aconteceu, aconteceu isso, e você dizer, não, vocês estão loucos, aconteceu mesmo? Aconteceu, está aqui na porta, vem ver. E haverá grande júbilo dentro do teu lar, haverá grande júbilo dentro da tua casa. Então, em nome de Jesus, essa noite, não durma sem dobrar o teu joelho, não durma sem agradecer a Deus, não durma sem dar glória ao Senhor pela sua vida e por tudo que você tem, por tudo aquilo que Ele te deu. Não durma sem orar. Por favor, faça isso e você vai ver que a sua vida vai começar a mudar drasticamente. Você vai descobrir o valor da oração. Amém? Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Põe a mão aí no seu coração. Senhor Jesus, nós entramos na tua presença. Como é bom, Senhor, saber que enquanto eu estou aqui falando nesta oração contigo, tu começa a mover. Enquanto eu apresento as minhas necessidades, tu começa, Senhor, a romper. A luz chega nas trevas, as portas são atravessadas, os portões se abrem, as cadeias caem, as correntes se rompem. Eu não vi nada. Eu não entendi nada, mas tu está fazendo. Senhor, cada um de nós aqui tem um pedido para ti. Senhor, que enquanto oramos aqui, tu atenda a nossa oração. Onde quer que seja, aonde for, no lugar que for, que a tua glória, Senhor, seja manifestada. Que o teu poder, Senhor, seja, Senhor, engrandecido. E que toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração seja dada ao teu santo nome, porque tu é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Senhor, que possamos ter uma vida de oração, que possamos, Senhor, ainda que tenhamos perdido os Tiagos, mas ainda existem os Pedros por quem a gente pode orar. Senhor, não desistir, se posicionar, porque eu sei que o milagre baterá à nossa porta. Senhor, independente, Senhor, daquilo que aconteça conosco, a tua igreja continua de pé, a tua palavra continua crescendo, a tua igreja continua marchando. Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos abençoa e coloca em nós, Senhor, um coração fervente para orar, Senhor, em fervente oração, sempre aos teus pés. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, para a glória do teu nome. Amém, amém. Deus abençoe.